Vamos falar sobre caos mental? Vamos falar sobre ideias confusas? Vamos falar sobre mente desfocada e como que a gente pega tudo isso e transforma em dinheiro? Quem aqui tem um caos mental acontecendo na mente o tempo todo? Tipo, ai meu Deus, por onde eu começo? É tanta coisa pra fazer que eu não sei. E aí eu consumo mais coisa. E aí a sensação de que eu preciso saber cada vez mais e mais. Aí cada vez mais que eu aprendo, eu descubro que eu não sei outra coisa. Aí eu vou entrando num poço sem fundo de informação. Aí vai dando uma ansiedade, um ataque cardíaco, um vucu-vucu aqui dentro, que é a vontade de sair correndo e só parar quando chegar lá na Groenlândia. Quem sente isso? Eu também. A minha mente também é caótica. Eu também tenho muitas ideias ao mesmo tempo. Eu também fico, né? Existe uma analogia boa, é a gente pensar naquele comando do teclado Alt-Tab, quando você fica mudando, né? De janela no computador, que para quem tem Apple, Command-Tab, né? E aí fica mudando, e a cabeça fica assim, né? Olha, eu tô pensando, por exemplo, aqui no meu negócio, né? E a captação, será que tá rolando? Quanto que tá o custo por lead? Mas e o conteúdo? Tem conteúdo para hoje? Tem conteúdo para amanhã? Tá publicado? Será que estão moderando os comentários? Meu Deus, mas quantas? Será que a gente bateu a meta por lead de hoje? E a aula que eu vou dar às 21 horas? Tem que tirar foto, mas por onde eu começo? E aquela nova ideia, e aquele novo negócio, aquele novo produto que eu quero criar? Meu Deus, e as crianças? Como é que eu faço? Quem passa por isso? E no banho, gente? No banho, como que é na cabeça de vocês na hora de tomar banho? Gente, eu tenho muita ideia no banho. Muita ideia. E de madrugada? Quem acorda de madrugada com uma ideia? Comigo acontece assim. Se o Theo acorda, o Theo é meu filho de 2 anos. Se o Theo acorda de madrugada, ou porque sonhou chorando e tal, ou porque a fralda vazou, sei lá. Se ele acordar de madrugada, eu vou lá, resolvo, em 5 minutos ele dorme. E depois quem não dorme sou eu. Por quê? Porque as ideias ficam brotando na cabeça em plena madrugada. E aí, eu quero contar para vocês por que isso acontece, mas eu quero principalmente dar um caminho para vocês em relação a isso. Porque eu não sou a pessoa da mente tranquila. Eu não sou a pessoa daquela organização e do mindfulness. Sabe a pessoa do mindfulness, que tá assim totalmente no tempo presente? Inclusive tem vários estudos científicos que questionam essa coisa do tempo presente. Mas definitivamente eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa do Alt-Tab. Eu sou a pessoa que fica aflita de querer resolver as coisas, de querer implementar, de querer ver acontecendo e de ter muitas ideias. Eu sou essa pessoa. E a grande questão é que, ao longo do tempo, eu descobri maneiras de transformar isso em dinheiro, de reduzir a minha ansiedade, de me sentir tranquila mesmo no caos. Essa é a realidade. Eu me sinto tranquila, eu me sinto em casa no caos. E eu quero ensinar para vocês como que eu faço. Eu quero começar falando sobre como que funcionam as nossas ideias. E aí eu quero trazer alguns exemplos de estudos científicos. Por exemplo, se você pegar os estudos sobre como funciona o cérebro de um ratinho, de um camundongo, por exemplo, a coisa é muito simples. É uma parada instintiva. Então vamos imaginar o seguinte, o ratinho, ele viu que amanheceu. O que acontece na cabeça do ratinho? Ele já pensa logo, eu preciso me esconder, né? Por quê? Porque o rato é um bicho noturno. Ele sai de noite, ele sabe que se ele sair com o céu claro, com o sol a pino, ele sabe que as chances dele ser morto é muito maior. Então, de dia ele se esconde, de noite ele sai. Então, na cabeça do rato, gente, é muito simples. Saiu o sol, ele se esconde. E é assim com todos os comandos da cabeça dele. Com o ser humano, é diferente. Cada uma de nós aqui tem um relacionamento com o amanhecer. Cada uma de nós tem um relacionamento com o sol. Cada uma de nós interpreta um dia ensolarado de uma determinada forma. Pode ser que você ame, pode ser que você prefira dias nublados, pode ser que você se sinta super motivada, pode ser que você olhe para o sol e resolva fazer uma pintura, pode ser que você decida compor uma música, pode ser que você tire uma foto e mande para uma pessoa que você ama e fala, olha que dia lindo, lembrei de você. E qual é a diferença do nosso cérebro para o cérebro do ratinho? É que a gente tem criatividade. A criatividade
é a nossa capacidade de criar coisas diversas com base no que está acontecendo. E isso está completamente ligado à nossa memória, aos nossos registros anteriores, à nossa capacidade de reconhecer e recombinar coisas. Por que eu estou te contando tudo isso? Para você entender da onde vêm as suas ideias. A sua cabeça não funciona como a do ratinho. A sua cabeça funciona com toda a complexidade do cérebro humano. E você é um ser criativo. Você é uma pessoa que vai ter milhões de ideias. E como você está hiperconectada, você vai ter mais ideias ainda. Por quê? Porque você está recebendo inputs e estímulos o tempo inteiro. Isso faz com que você tenha muitas e muitas e muitas ideias. Pois bem, à medida que você vai tendo essas ideias, o teu cérebro, ele vai trabalhando num fenômeno, o fenômeno da atenção, em que a gente divide a memória de longo prazo e a memória alternada. Como é que funciona isso? É mais ou menos assim, ó. A memória de longo prazo é aquela em que, por exemplo, você senta, pega um livro para ler. Aí, enquanto você está lendo aquele livro, você está numa memória de longo prazo. Você está colocando ali a sua atenção. E isso gasta muita energia. A sua memória alternada é aquela em que você larga o livro e checa o celular. Aí você olha pra frente, aí você repara alguma coisa, aí alguém fala pra você, aí você liga a TV rapidinho, aí você olha o celular de novo, aí você volta pro livro. Sacou a diferença? Então, o que acontece na prática é que você vai tendo 1000 ideias de implementação dessas ideias, e isso tudo vai ficando na sua cabeça misturado com o tempo em que você coloca o foco ali na atenção de longo prazo e na atenção alternada. E isso gera em você uma sensação muito grande de atoleiro, sabe, como se você estivesse sendo soterrada pelas suas próprias ideias. E aí eu vou te tranquilizar, porque isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todas nós. Todos os seres humanos passam por isso, principalmente nesse momento de hiperconectividade. Principalmente nesse momento em que você tem um celular na mão e esse celular é uma extensão do seu próprio corpo. Entende? Então, inclusive, você ficar nesse movimento de ler um livro perto do seu celular, fatalmente, a não ser que você seja uma pessoa extremamente focada, fatalmente você vai pegar o seu celular e você vai entrar na memória alternada, porque ela é mais gostosinha, porque ela é mais fácil, porque ela é mais fluida, porque ela gasta menos energia. Só que você fica nesse movimento de, eu tenho muitas ideias, eu fico nesse movimento da memória alternada, chega no final do dia, eu não produzi. Aí isso acontece no dia seguinte. Aí isso acontece no outro dia. Aí isso acontece no outro dia. Aí o que você acha é que falta um conhecimento. Aí você vai consumir um conhecimento. Aí você consome um curso, você compra mais um livro, aí você vai estudando. E aí cada vez que você estuda alguma coisa, você descobre que falta alguma outra coisa. E sempre vai faltar. Vai faltar pro resto da vida. E aí você acha que é ali naquela outra coisa que você vai resolver. Isso é uma armadilha. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai sair dessa armadilha. A gente vai entender como é que a gente sai desse lugar e a gente entra num lugar em que a gente consiga pegar essas ideias, organizar, estruturar e transformar em dinheiro. Que é exatamente isso que eu faço. A nossa capacidade de armazenamento de informação no nosso cérebro daria para que a gente armazenasse por mais de 400, quase 500 anos de vida informação. Você vai viver bem menos que isso, né? Então, o teu cérebro, teoricamente, ele dá e sobra para você armazenar quanta informação você quiser. Ou seja, o problema não tá no conhecimento. O problema tá na aplicação do conhecimento. Então, você pode estudar à vontade.
Você pode ler à vontade. Você pode ser uma consumidora. Eu sou a louca dos cursos. Eu compro muito curso, eu compro muito livro. Praticamente todos os dias eu compro cursos e compro livros. Eu invisto muito dinheiro, gente, vocês não têm noção. Qual é a diferença? Por que eu tenho resultado? Porque tudo aquilo que eu compro, eu tiro um aprendizado central e eu aplico e transformo em dinheiro. É o que eu chamo de ROI, retorno sobre o investimento. Tudo que eu compro de conhecimento precisa da ROI. E quem faz da ROI sou eu. Não é o curso ou o livro que eu comprei, porque o cara escreveu o livro, ele escreveu o livro esperando o seguinte, cara, no mínimo a pessoa que comprou esse livro vai aplicar, se ela não aplicar o problema é dela. E ele tá certo. Então todos os livros que eu compro, todos os cursos que eu compro, eu aplico. Agora, precisa aplicar 100%? Às vezes não. Às vezes eu vou pegar um livro e eu vou ler 2 páginas e eu vou ler um parágrafo e era aquilo que eu precisava. E eu vou aplicar e aquilo vai dar ROI, vai dar retorno financeiro para mim. E eu já vou pro próximo. Eu não fico agarrada no livro 5 meses. Eu sou rápida na hora de consumir e sou rápida na hora de aplicar. Então, a questão da obesidade mental não é o que você bota para dentro. A questão da obesidade mental é a sua velocidade de colocar no mundo o que você estuda. Existe uma grande diferença, e eu preciso que tu preste muita atenção no que eu vou falar agora. Existe uma grande diferença entre você ser criativa e você ser criadora. Isa, qual das duas eu tenho que ser? Você tem que ser as duas. A criativa é essa mulher que está aí dentro de você borbulhando ideias. E a criadora? A criadora é a mulher que pega aquilo e executa. Então você precisa ser criativa e você precisa ser criadora. Se você for só criativa, você não implementa. E se você for só criadora, você vai implementar coisas que não vai te dar resultado, porque você não foi criativa. Então você precisa ter ambas as coisas. Esse aqui, gente, é o segredo da parada. Sem o teu poder de criação, as tuas ideias não servem para nada. Para e pensa. Quanta ideia incrível você já teve? Quanta coisa você já pensou? Quantos sonhos você já teve? Até a própria construção da vida criativa, que é o teu design de vida, o teu projeto de vida. Aonde eu quero morar, como eu quero viver, qual que eu quero que seja a minha rotina, quanto que eu quero ter no banco. Tudo isso é criatividade. Tudo isso é ideia. Às vezes a gente acha que criatividade é pintar, é desenhar, é dançar, atividades artísticas. E não, a criatividade humana é a nossa capacidade de gerar ideias. Então tudo que você gera na sua cabeça de projeto de vida, sabe? Como eu quero viver a minha vida? Qual tipo de relacionamento eu quero ter? Qual tipo de sentimento eu quero nutrir? Quanto de dinheiro eu quero fazer todos os meses? Aonde eu quero chegar com o meu negócio? Que horas eu quero acordar? Que horas eu quero dormir? Que tipo de roupa eu quero vestir? O que eu acredito? Quais são os tipos de pessoas que eu quero ter perto de mim? Quais são os lugares que eu quero visitar? Quem eu quero ser? Qual o nível de felicidade que eu quero viver? Tudo isso é construção de vida criativa. Tudo isso é criatividade. Só que para tudo isso se materializar no mundo, eu preciso, além de ser criativa, eu preciso ser criadora. Eu preciso implementar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre processos de implementação. Tem um autor que eu gosto muito, que é o David Eagleman. Ele tem vários livros muito legais. E o David, quando ele fala sobre a criatividade do ponto de vista da perspectiva da neurociência, ele fala que todas as nossas ideias, elas passam por 3 Bs, e são 3 palavras em inglês, então eu já vou traduzir logo para você. O primeiro B seria o misturar, é a minha capacidade de misturar muitas ideias. Vou te dar um exemplo prático. Eu aqui, no meu negócio, eu misturo sagrado feminino, marketing, vendas, produtividade, criatividade, neurociência, mapas mentais, arte. Eu misturo tudo isso na construção da minha comunicação e dos meus produtos.
Eu não crio nada do zero. Eu não invento uma nova roda. Eu não crio... Aliás, criar algo do zero não existe. Tudo é baseado em algo que já foi criado antes. Se a gente for voltando, a gente vai cair no Big Bang. Tudo, absolutamente tudo que é construído e criado pela humanidade é criado com base em alguma coisa. Então o ser humano, ele tem a capacidade de misturar. E é o que você faz o tempo todo. Quando você tem muitas ideias, você está misturando. Você está misturando tudo que você aprendeu. Você está misturando tudo que você aprendeu com o que você gosta. Você está misturando tudo que você aprendeu com o que você gosta, com o que você quer aprender, com o que você ouviu, com o que você viu, com o que você sentiu, com o que você acredita, com as suas crenças, com os seus valores, com as suas experiências. Tudo isso junto e misturado compõe as suas ideias. Às vezes, a gente quer ficar numa neura de que a gente precisa criar algo extremamente inovador. Será? E aí você vai passar 30 anos e não vai criar. Porque, na verdade, talvez você não tenha vindo, por exemplo, Leonardo da Vinci. Nem Steve Jobs criou algo do zero. Nem o cara que inventou a internet criou algo do zero. Eu não sei se você sabe a história dos caras que criaram lá o www, sabe? A internet. Cara, ele estava tentando... Inicialmente, antes dele entender que ele ia criar a internet, ele estava tentando fazer um processo de organização de processos e arquivos. Começou aí. E aí o troço foi evoluindo. Aí ele foi misturando com outras coisas. Aí foi evoluindo. E aí ele foi misturando. E nasceu a internet. Você imagina se esse cara fosse só criativo e não fosse criador? Como é que a gente ia estar... nesse momento agora? A gente talvez nem ia estar se falando. Para e pensa. Eu sou fã da Marvel, dos super-heróis mesmo. Sou fã da saga, né? De todos os heróis. Cara, tem muito da Marvel. Muito, muito. Inclusive nos meus eventos de lançamento, em que eu faço cena pós-crédito. Vem da Marvel. O próximo lançamento, a identidade visual, vem do Jarvis, que é a inteligência artificial do Tony Stark, que é o Homem de Ferro. São referências. Quem falou que você não pode misturar Marvel com negócios? Ah, o guru de marketing da camisa preta. Mano, faz um sinal de vitória pra ele e segue teu rumo. Porque eu sou multipotencial. Eu combino ideias. E o David Eagleman, que é um grande neurocientista, falou que a maneira que a gente tem de fazer é misturando ideias. Então tá tudo bem que você misture. Qual é a segunda forma que o David defende? Além de misturar, ele diz que a gente entorta ideias. O que é o entortar ideias? É você pegar um determinado conceito, uma determinada ideia e distorcer. Vou dar um outro exemplo para você. No nosso mercado, no marketing, se falam muito que você só vende se você for agressiva e se você fizer empilhamento de gatilhos mentais. Eu sou contra. O que eu faço? Eu distorço essa ideia e eu faço diferente. Tá sacando? A gente aprendeu que produtividade... ela é opressora. Inclusive, tem um cara muito grande do mercado que defende, hoje eu gravei um criativo sobre isso, o cara defende que para você criar um negócio, você tem que abrir mão de tudo na sua vida, trabalhar igual um corno velho, para poder você conseguir o seu resultado. Abrir mão de absolutamente tudo. Cara, desculpa. Eu criei um negócio, é um negócio multimilionário de 8 dígitos de faturamento, mais de 11 milhões de faturamento. E eu não abri mão, nem dos meus filhos, nem dos meus cachorros, nem da minha gata, nem da minha arte, nem da minha família, nem do meu home office, nem do meu descanso, nem da minha ciclicidade. Desculpa, eu tô aqui para provar que tem outra forma. Eu distorço a ideia. Então, quando você olha para o mercado, para o mundo, e existe alguma coisa que você não concorda e você sabe fazer aquilo de maneira diferente, você está distorcendo.
saca? Quando eu falo, oi, a produtividade, ela foi criada por homens. Porque quando os caras começaram a estudar, a pensar a produtividade de maneira acadêmica, a mulher ainda não estava no mercado de trabalho. Então, todos os conceitos que se tem de produtividade, eles foram cunhados por homens. Só que nós, mulheres, somos cíclicas. Nós recebemos influência do nosso ciclo hormonal interno e influências lunares, inclusive. E a gente não é linear. A gente não é igual a todo mundo. Então, a gente precisa ter um outro tipo de publicidade, de produtividade. E o que eu tô fazendo? Eu tô distorcendo. Tá fazendo sentido, gente? O nome do autor é David Eagleman. David Eagleman. Ele é muito bom. Ele tem um livro laranjinha chamado Cérebro, que é um dos melhores dele. A terceira forma que o David defende, ele é um neurocientista incrível. Eu sou fã. A terceira forma que ele defende é quebrar uma ideia. Então, tipo, você tem uma ideia, um conceito e você quebra. Tira só um pedaço que você precisa e usa esse pedaço aqui só na tua ideia. Entendeu? Então, tipo, pode ser que você pegar um caso aqui, sei lá, constelações sistêmicas, que é um assunto extremamente vasto. Pode ser que você pegue todo o assunto estudado e pesquisado em constelações sistêmicas e pode ser que daquilo ali você queira quebrar e trabalhar apenas com a parte que fala sobre prosperidade. Um exemplo, saca? Ou seja, as ideias que tu tá tendo aí na tua cabeça, elas são criadas com base nessas três formas. E a gente saber como que tá acontecendo ajuda um tanto, porque na hora que tá acontecendo, você sabe. Você fala assim, olha, agora eu tô misturando. Nossa, agora eu tô distorcendo, a Isa me explicou. Caramba, agora eu tô quebrando. Então eu vou misturar, distorcer e quebrar. É assim que eu crio ideias. É assim que tudo isso acontece na minha cabeça. É assim que você tem ideia de um negócio. É assim que você pensa, uau, eu vou empreender. Uau, eu quero ajudar mulheres. Uau, eu quero criar um negócio que seja digital ou um negócio de serviços. Eu quero. E aí você começa, as ideias é como se elas começassem a pipocar aqui na sua frente, né? E aí você começa a ver e às vezes elas são tão palpáveis que você poderia até pegar, juntar, misturar. Gente, é incrível. Eu tava vendo um livro aqui que o marido da minha sócia me deu, o Felipe, que é esse aqui, ó, MBA Visual. Eu só folheei, que eu acabei de ganhar esse livro, gente. Eu tô muito apaixonada nele, porque ele fala sobre negócios, só que com desenhos. O que esse cara fez? Ele misturou negócios, é um MBA, mas é visual. Então ele misturou negócios com criatividade, arte, pensamento visual, e ele lançou um livro. Ele não é só criativo, ele é criador. Porque ele lançou a ideia dele. Entende, gente? Aqui nesse livro tem um capítulo que ele fala sobre criatividade e inovação, que é o capítulo 16. Criatividade e inovação. E aqui ele começa dizendo o seguinte, ó, ele fala que desenhar é um incentivo à criatividade, por ser uma ferramenta de pensamento associativo. Como que eu transformo as minhas ideias em dinheiro? Eu desenho. Ah, Isa, mas agora você tá pintando, fazendo aquarela, fazendo desenhos realistas. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de rabisco mesmo. Eu pego e escrevo. Na outra casa que eu morava, eu tinha no banheiro um ladrilho branco. Eu pegava caneta pilô de quadro branco e escrevia no ladrilho. Eu botava pra fora. Eu descarregava a mente, porque a mente é o lugar que cria a ideia. Mas não é um lugar para você organizar a ideia. Se você mantiver ela aqui, ou você vai esquecer, ou você vai ficar ansiosa. Porque o cérebro não vai saber organizar e implementar. Você precisa botar para fora, você precisa descarregar. Então eu descarregava no ladrilho do banheiro. Tenho várias fotos de fazendo isso. Escrevia o ladrilho do banheiro inteiro. E por que eu escrevia? Porque depois eu via, depois eu olhava, eu apagava, puxava a seta, rabiscava. E o que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava sedimentando a ideia. Eu estava organizando, compartimentando, eu estava misturando, distorcendo, quebrando. Eu estava deixando tudo aquilo sair
para que eu pudesse ver e organizar. Entende? Então, depois da parede? Aí depois da parede a gente organiza. O que você tem que fazer na prática? Agora que você entendeu como que funciona a sua mente, agora que você entendeu como que é o seu processo criativo, agora que você entendeu que não tem nada de errado contigo, de você ter muitas ideias, o que está errado? O errado é que você está sendo muito criativa, mas você não está sendo criadora. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso contrabalançar isso aqui. Eu preciso equilibrar a minha criativa com a minha criadora. Ninguém te segura, mulher. Senhor, Nossa Senhora, ninguém te segura. Se tu juntar essas duas coisas, e você é as duas coisas. Não tem como você me dizer que tu não é. Tu pode ter esquecido, tu pode não estar mais conectada com isso, mas tu é, porque é da tua natureza. É da tua natureza criar. É da tua natureza idear. É da tua natureza colocar no mundo coisas incríveis. É por isso que você está aqui. É por isso que você está nesse mundo. Porque você é incrível e você está aqui para colocar no mundo coisas incríveis. Saca? E aí como que você vai fazer isso? Primeira coisa é tirar a ideia da cabeça. E aí vai um disclaimer muito importante na hora de você fazer isso. Tem gente que na hora que vai tirar a ideia da cabeça, antes de escrever no papel, já está julgando a própria ideia. E a pessoa pega a caneta, vou escrever. Ah, não, mas isso aqui é muito idiota, não quero não. E a pessoa sequer escreve. A pessoa julga a ideia antes de tirar a ideia da cabeça. Mano, quantas ideias bostas eu já tive? Zilhões, hoje eu devo ter tido umas 20. Só que todas elas saem da minha cabeça sem julgamento. E eu olho para elas, o nome disso é brainstorming. Eu vou olhar para aquilo e eu vou depois julgar. Mas primeiro eu vou colocar aqui no papel e eu vou olhar para aquilo. E de repente, aquilo sozinho é idiota. Mas pode ser que aquilo junto com outra coisa fique incrível. Então eu vou parar de julgar as minhas próprias ideias. Combinado? Eu tenho uma câmera na casa de vocês. Eu sei que tu fica ali tendo ideia no banho, lavando a louça, pensando no Uber. Eu sei, tu acorda de madrugada, na lua de sangue, no eclipse, tu tem a ideia e aí tu julga. Mas tanta gente já fez isso. Mas não tem mais espaço pra mim no mundo. Mas o mercado já tá cheio de pessoas falando sobre isso. Mas quem eu tô pensando que eu sou? O que é isso? Tu tá julgando a ideia antes dela acontecer. Só que deixa eu te contar uma coisa. A ideia que você tem, energeticamente, você captou ela. Imagina que a ideia, ela vem de uma combinação que acontece no seu cérebro, mas que também é energética. É como se houvesse uma substância amórfica aqui, energética, e você captasse aquilo para você. E aí você tem aquela ideia, tá no campo. Só que tá no campo não é só para você. A ideia, ela não é fiel a você. Se você não implementar, outra pessoa vai ter aquela ideia e vai implementar. Tem um cara chamado, se eu não me engano, Jin Yang. Eu acho que é esse o nome dele, tá? Se não for, me perdoem. Mas ele escreveu um livro chamado Sem Medo da Rejeição. Às vezes eu esqueço o nome dos autores e dos livros, porque é muito livro e muito autor. Mas o nome do livro eu tenho certeza. É Sem Medo da Rejeição. E ele conta uma história que ele era um imigrante nos Estados Unidos, se eu não me engano, um indiano. E ele imigrou para os Estados Unidos para fazer faculdade. E aí ele estava fazendo faculdade, ele ainda estava com o inglês dele bem arrastado, sabe? Tentando ali se encontrar, se entender. E um dia ele teve uma ideia. E qual era a ideia? E se tênis, em vez de ter só solado, tivesse também rodinha? E aí ele tinha um tio que ele respeitava muito a ideia do tio, as ideias do tio, tudo que o tio falava. Ele tinha muito respeito e carinho e admiração por esse tio. E aí ele contou pro tio dele que ele queria lançar um tênis de rodinha, ele queria empreender. E aí o tio dele falou o seguinte: cara, para
Sabe aquele meme, para de ser doida? Para de inventar moda. Que porra de tênis de rodinha, cara? Tu tomou o que no café da manhã? Tu tá alucinado, cara. Tu acabou de chegar no país, tu tá numa faculdade incrível. Vai se dedicar no seu inglês, vai se dedicar na sua faculdade. Para de inventar moda. E aí, o que aconteceu com ele? Ele falou assim, mano, tá aí. Meu tio tem razão. Ele deixou a ideia pra lá. Ou seja, ele julgou a ideia dele. E ele fez o brainstorming com a pessoa errada. O tio dele rejeitou a ideia e naturalmente ele rejeitou também. Passado alguns anos, um outro cara patenteou os tênis de rodinha e ficou rico. Quem aqui não teve um tênis de rodinha ou quem nunca comprou um tênis de rodinha para um filho aqui, que atire a primeira pedra. Ficou rico. Gente, ideias são substâncias amórficas que não são fiéis a você. Elas só querem se materializar no mundo. Se você não materializar, alguém vai materializar no seu lugar. Por isso que não adianta você ser só criativa. Você tem que ser também criadora. Saca? Entende? Então a primeira coisa, traz a ideia pro papel, mas traz sem julgar. Então essa é a primeira coisa, você vai trazer sem julgar. Quem conhece a minha vida sabe. Quando eu decidi empreender, não quando eu decidi, mas quando eu comecei a empreender, e o meu começo foi muito difícil, eu perdi o apoio do meu marido. E o meu marido começou a falar coisas pra mim do tipo, você tem que voltar pro mercado de trabalho, você tem que voltar pra CLT, porque lá você tinha um salário, você ganhava mais do que você ganha hoje, você tinha estabilidade. Eu comecei a ouvir isso do meu marido todos os dias. Meu casamento acabou. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. Não, eu não vou aceitar isso. É o meu sonho. Eu vou fazer esse negócio acontecer. E o meu casamento acabou. Eu não tô sugerindo que ninguém acabe o casamento, não. Mas eu só tô querendo te dizer que muitas vezes as pessoas que vão estar à sua volta talvez não enxerguem o que você está enxergando. Talvez essas pessoas não enxerguem. E você vai precisar enxergar por você. E você vai precisar se responsabilizar. Entende? Eu me responsabilizei. Sabe? Eu coloquei... Não, peraí. Eu não vou dividir a minha cama com um cara que não apoia os meus sonhos. Eu tomei uma decisão. Uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu espero que você nunca tenha que passar por algo assim. Foi muito difícil. Foi muito desafiador. Mas eu tomei a decisão. Porque o mínimo que eu acreditei é que, cara, eu preciso dividir a minha cama com alguém que acredita nos meus sonhos. Ou que pelo menos a pessoa respeite os meus sonhos. Já é um caminho andado. Então foi uma escolha que eu fiz. Então, cuidado na hora que você for colocar uma ideia no papel. Talvez você vá ouvir de alguém à sua volta que não tem a sua visão, que não enxergou o que você está enxergando. Talvez você vá ouvir de uma pessoa que não é pra você fazer aquilo. E talvez ela tá super bem intencionada, talvez ela tá te falando aquilo porque ela se preocupa real contigo. A minha mãe falou pra mim que eu era doida quando eu decidi largar a CLT e resolvi empreender. Só que esse era um filtro dela, porque ela não faria isso na vida dela. Isso não tinha nada a ver comigo. Então eu segui em frente e eu fui empreender. Eu fui seguir o meu caminho. Entendeu? Eu fui seguir o meu caminho. Então, botei no papel, beleza. Vou botar no papel. Por onde eu começo? Cara, começa pelo ladrilho, começa por uma cartolina, começa com post-it. Olha só quanta coisa legal, ó. Começa com post-it. Na mesa, eu tenho uma mesa de vidro lá em casa, eu escrevo muito na mesa também. Escreve, rabisca, rabisca, apaga, escreve, rabisca, apaga. Quem é minha aluna pode fazer isso tranquilamente, porque para cada aluna a gente planta uma árvore, para cada árvore você consegue rabiscar 7.000 folhas de papel. Então quem é minha aluna fica tranquila em relação à sustentabilidade desse processo. E rabisca, porque quando você faz esse processo, você ganha nitidez. Depois que você rabiscou bastante, o que você faz? Descansa. Como assim, Isa? Descansa. Ideias precisam decantar.
Ideias precisam de tempo para sedimentar. Descansa. Não precisa descansar 6 meses, não. Mas vai dormir. Vai assistir Netflix. Isa, você fala de produtividade, tá me mandando assistir Netflix? Tô. Assistir Netflix é ótimo. Vai maratonar Marvel, Grey's Anatomy. Vai fazer um brigadeiro, vai transar, vai fazer qualquer outra coisa, vai levar o cachorro para passear. Esquece, deixa ali. Descansa. Depois você volta. Quando você voltar, aí você vai olhar aquilo para começar a pôr em prática. Aí você vai entender como que eu começo isso aqui. Qual o primeiro passo que eu dou? O meu primeiro passo é, beleza, eu quero criar um negócio, vai ser esse produto, é isso aqui eu vou ensinar no WPE, como é que você faz. Mas qual o primeiro passo? O primeiro passo, de repente, é eu conversar com meu marido, que agora todos os dias, de 2 às 6 da tarde, eu vou trabalhar na construção desse projeto novo. Pode ser que o meu primeiro passo seja criar uma conta no Instagram. Pode ser que o meu primeiro passo seja aprender a produzir conteúdo. Pode ser que o meu primeiro passo seja fazer uma lista de livros de referência bibliográfica que eu preciso para poder aprofundar esse conhecimento aqui. Porque é isso aqui que eu vou lançar. Em todos os casos, o teu primeiro passo passa pela implementação de uma data. A data em que você vai colocar esse projeto no mundo, porque se não tem data, você não coloca. Tudo aqui para mim tem data. Tudo, absolutamente tudo aqui para mim tem data. E quando não tem data, não acontece. Então, qual é a data que você vai colocar o teu negócio no mundo? Qual é a data da sua primeira oferta? Qual é a data em que você vai pela primeira vez oferecer o teu negócio para mais pessoas? Então, primeiro, eu entendi como funcionam as minhas ideias. Segundo, eu entendi que não tem nada de errado comigo. Terceiro, eu peguei essas ideias, rabisquei, re-rabisquei, escrevi um tanto de coisa e aí depois eu descansei. E aí, quando eu volto e olho para aquilo, eu coloco uma data e começo a implementar. É só isso. É só isso, gente. Coisas importantes para você lembrar. Aqui nesse livro, ele fala uma coisa muito legal nesse capítulo. Deixa eu te mostrar. Eu folheei muito rápido, com certeza tem mais coisas para mostrar aqui para vocês disso. Mas nesse capítulo da criatividade, deixa eu ver se eu acho ele aqui, achei. Ele fala uma coisa muito legal que é isso daqui. Na educação padrão, não sei se você vai conseguir ver, mas ele defende que na educação padrão, o que a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu que a gente precisa convergir tudo para um determinado destino. Ou seja, a gente precisa ter todas as respostas para que a gente possa andar. Só que, na verdade, a criatividade, ela te pede o contrário. A criatividade te pede divergência. A criatividade pede curiosidade e exploração. Significa que você vai marcar a data mesmo sem ter as respostas. E eu sei que isso é uma puta quebra de paradigma. Eu quebrei. Eu sou neta de professores. Eu venho de uma família de professores. A minha avó foi professora primária, minha tia foi professora de matemática e diretora de escola. E eu precisei quebrar esse paradigma. Eu precisei entender que para eu empreender, eu iria colocar projetos no mundo sem a garantia de que eu teria todas as respostas. E o que está no meu domínio? Buscar o comportamento favorável para isso e as respostas que eu preciso caminhando, implementando. Porque se eu for esperar ter todas as respostas igual eu aprendi na escola eu aprendi assim. Primeiro eu estudo, aí eu decoro e aí depois eu faço a prova. Na vida real, empreendendo, eu estudo e faço a prova no mesmo dia, ao mesmo tempo. E na prova vai ter questão de coisa que eu ainda não estudei. A vida real do resultado de ser criativa e criadora passa por
eu entender que a partir de agora eu estudo e faço a prova, e na minha prova vai ter várias questões que eu ainda não estudei e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Quanto mais eu fizer prova, mais eu aprendo e mais eu fico boa naquilo. Mas eu só fico boa se eu fizer. Então não espera você ter segurança. Não espera você ter as respostas, porque não vai acontecer. Você não vai construir vida criativa, sabe? As pessoas falam, a vida que eu tenho hoje, né, do tipo, cara, eu me orgulho da vida que eu criei. Porque primeiro eu criei uma vida que todo mundo me disse que era a vida certa, que era a vida da carreira bem-sucedida, com um bom salário, né, com, enfim, prestações no cartão e enfim, né, aquilo que eu tinha que fazer uma faculdade, que eu tinha que ter um diploma, blá, blá, blá. E aí depois, quando eu vi, eu tava trabalhando num negócio que não fazia sentido pra mim, eu tava vivendo assédio moral nas empresas onde eu trabalhava, eu me desconectei e neguei o meu feminino, porque eu precisava concorrer com homens. As roupas que eu vestia, eu olhava no espelho e eu não me via naquilo. Eu tô fazendo essa live aqui pra você, da casa da minha amiga, eu tô descalça. Eu tô trabalhando descalça. E eu trabalho descalça. E eu queria trabalhar descalça. Só que do mundo que eu vim, se eu falasse isso para as pessoas que me criaram, isso é loucura. Onde é que você vai trabalhar descalça? Vai vender cocada na praia. Não, eu posso trabalhar descalça. Eu comecei a perguntar mais, o que mais eu quero além de trabalhar descalça? Cara, eu não quero ter que escolher entre o meu trabalho e os meus filhos. Eu quero que seja tudo misturado. Eu quero trabalhar home office. Quando eu decidi home office, gente, não era na pandemia que todo mundo foi obrigado a fazer home office. Aí agora home office é super popular. As pessoas gostaram. Não, eu decidi home office final de 2015. Ninguém falava de home office. Eu olhei pra minha vida e eu falei assim, mano, eu quero ser home office. E por que eu parei de trabalhar pros outros? Porque eu queria liberdade. Pô, então peraí, então eu preciso parar de trabalhar para os outros, eu preciso criar o meu negócio, eu quero trabalhar home office? Não, mas isso é loucura, todo mundo tem empresa física, você tem que abrir um escritório no centro do Rio de Janeiro, porque no centro do Rio de Janeiro você vai ter um escritório, isso vai trazer autoridade. Eu já ia falar um palavrão aqui, autoridade, não, entendeu? Não quero autoridade, quero felicidade. Eu vou conquistar a autoridade de outra maneira. Mas todo mundo dizia que eu era doida. O que mais que eu quero? Eu quero trabalhar perto da praia. Eu quero molhar o meu pé no mar todos os dias. Eu quero ter o meu pé sujo de areia. Mas eu também quero ser rica. Eu também quero ter dinheiro na conta. Eu quero trabalhar na confusão de casa, com cachorro, criança, tudo misturado, marido. Eu quero ter um relacionamento profundo, amoroso. Hoje, quem olha pra minha vida é fácil. Mas quando não existia nada disso? E quando não se falava? Porque quando eu comecei a criar tudo isso, não se falava disso. Não se falava que era possível. Hoje eu tô aqui falando pra vocês que é possível. Mas quando eu comecei, não tinha isso aqui. Eu acreditei, eu vi as ideias. E aí, ó, David Eagleman, eu misturei, eu distorci, eu quebrei, eu botei no papel, eu coloquei data e eu implementei. Eu vou te ensinar a fazer isso no WPE. Eu vou te ensinar a fazer isso no Workshop Potência Empreendedora. Gente, o WPE é o evento de lançamento do Projeto Salto. O Projeto Salto vai ser um projeto extremamente profundo, onde eu vou te entregar o LAB, que é o meu curso de produtividade, organização e planejamento. Produtividade cíclica, que respeita o feminino. É o curso onde eu vou te ensinar o resgate do feminino. E é o curso onde eu vou te ensinar a multipotencialidade estratégica. Isso é o Projeto Salto. A primeira turma eu vou lançar no dia 9, dentro do WPE. Então, assim, eu tô te preparando para viver tudo isso. O WPE e quem sentir no coração, o Projeto Salto. Se inscreve
no link da bio e entra lá, porque essa semana eu vou liberar 3 aulas extras dentro do grupo de alunas do WhatsApp. E eu não libero aqui no Instagram, eu libero só no grupo de alunas do WhatsApp. E você vai querer receber essas aulas. Outra coisa, se inscreve hoje. Por quê? Porque amanhã eu vou colocar no grupo de alunas do WhatsApp o mapa mental da aula de hoje. O mapa mental com todo o conteúdo da live de hoje, dessa aula que você está assistindo agora, eu vou te dar um mapa mental em PDF com tudo isso que a gente viu aqui hoje e eu vou disponibilizar amanhã no grupo de WhatsApp do WPE. Então, se inscreve. E a partir de amanhã, implementa suas ideias e põe data. Tá só começando. Hoje, eu não entreguei conteúdo nenhum. Nada. Zero. Eu vou entregar no WPE. Hoje, a gente só bateu papo. O WPE vai ser foda. Vai por mim. Beijo, meus amores.